Boa tarde, meus amigos que nos ouvem, nos assistem. Mais um programa sobre as reformas estruturantes do país. Hoje, vamos tratar da reforma tributária, uma pessoa que todos os senhores conhecem, Bernardo Pique, que gentilmente está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho do andamento dessas reformas, né? E a gente tem que sempre recordar, iniciou-se com o projeto dos tributos indiretos, né? Aí deu uma reviravolta, já estamos tratando basicamente naquelas casas, no Congresso Nacional, sobre imposto de renda. Enfim, evidentemente a gente tem que ter uma visão da amplitude disso, né? O impacto que vai ter na sociedade, nas empresas, tanto uma reforma como outra. Então, Bernardo, agradeço o seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. E o que você está achando do Congresso Nacional, dos projetos que ali estão sendo hoje, aliás, hoje está sendo votado o substitutivo da PL 2337, aí, do Celso Sabino, né, sobre imposto de renda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto, depois na conjuntura como um todo, e vamos trocando uma ideia aqui para o pessoal nos ouvir aqui e saber o teu pensamento a respeito dessas questões aí. Por favor. Tá bom. Antes de mais nada, queria agradecer a FENACOM o convite para participar desse debate, cumprimentar o doutor Sérgio. E, bom, na verdade, quando a gente está falando de reforma tributária hoje no Brasil, nós estamos discutindo duas reformas. Uma reforma dos tributos sobre o consumo, que nós temos hoje o PAPEC 110, que está em discussão no Senado Federal, e o projeto de lei 38887 de 2020, que está na Câmara dos Deputados, e temos a discussão da reforma do imposto de renda, que está sendo conduzida a toque de caixa na Câmara dos Deputados. Temos como base o projeto de lei 2337 de 2021 do Poder Executivo. Eu vou começar falando um pouco do imposto de renda e depois eu acho que poderíamos falar do consumo. Bom, com relação à reforma do imposto de renda, tem um problema básico na forma como esse projeto está sendo conduzido, que é o atropelo com o qual o tema está sendo debatido. Não tem nenhuma discussão de fundamentos. O relator, é verdade, o deputado Celso Sabino, tem ouvido os setores, mas não tem feito uma discussão de quais são os problemas que a gente tem hoje, como a melhor forma de resolvê-los. O que tem sido feito é pegar o projeto do governo e fazendo ajustes ad hoc para tentar contemplar pressões de alguns setores, sem considerar se o que está sendo feito é positivo ou negativo para o Brasil. No fundo, esse é um problema extremamente sério. O projeto tem, assim, a proposta do governo tem um dado positivo, que é colocar em discussão a reforma do imposto de renda. Eu acho que esse era um tema necessário de ser discutido no Brasil, mas tem um lado negativo, que é de fazer isso sem partir de um diagnóstico dos problemas e da forma de solução desses problemas. Eu acho que o projeto tem vários problemas sérios, de todas as ordens. Primeiro problema, e aqui vamos partir um pouco de princípios para poder entender se o projeto alcança esses princípios. Primeiro princípio, o Brasil, vamos olhar a composição da carga tributária no Brasil. Tem um consenso de que o Brasil tributa muito o consumo, tributa muito a folha de salários e tributa menos do que poderia a renda e o patrimônio. E aí nós vem um projeto de lei cujo parecer reduz a tributação da renda no Brasil. Reduz. Segundo cálculos do relator, vai ter uma menor tributação da renda no Brasil, num país em que não faz sentido nenhum reduzir o imposto de renda. Não faz sentido. Se o Brasil tivesse algum espaço fiscal para reduzir tributação, que é dúvida, não temos certeza se tem, porque a situação fiscal do Brasil, né? é muito complicada. Exatamente o oposto. A gente deveria estar usando esse espaço, no meu ponto de vista, para desonerar de uma forma inteligente a folha de salários. Não é reduzir linearmente, é outra discussão, mas essa seria o melhor uso do espaço fiscal, que nem sabemos se temos. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, na forma como o relator apresentou a proposta, o grosso da conta cai para estados e municípios. Ou seja, o governo faz uma mudança na tributação e quem paga a conta, o grosso da conta pelo menos, são os estados e municípios. E, portanto, claramente desequilibrado do ponto de vista federativo. Terceiro problema, uma boa reforma do imposto de renda, uma boa tributação, em geral, da renda, do consumo,
A boa tributação é aquela que é neutra, que trata situações equivalentes de forma equivalente. E na tributação da renda é muito útil separar, distinguir o que é tributação da renda do trabalho do que é tributação da renda do capital. Então, vamos falar primeiro tributação da renda do trabalho. Nós temos distorções inadmissíveis no Brasil, queria deixar isso claro, porque, vamos olhar aqui, é um número que eu uso bastante, é o que eu chamo de alíquota marginal. É a alíquota, quer dizer, se a renda daquela pessoa aumentar R$100, qual vai ser a carga tributária sobre aquela renda? E aí eu comparo 3 situações. Um empregado formal que ganha R$6.500 por mês, um servidor público que ganha R$30 mil por mês e, sei lá, um sócio de uma empresa do lucro presumido que fatura R$250 mil, mas que a renda do sócio antes do imposto de renda, quer dizer, tem despesas de R$50 mil e a renda do sócio é R$200 mil. Vamos olhar essas 3 situações e vamos olhar a alíquota marginal. Empregado formal. E aí estou falando com contadores, certamente os contadores vão ter facilidade em produzir essa minha conta. Tem um ponto importante para entender, é que você, quando tem um empregado formal, o empregado paga imposto de renda, contribuição para a Previdência, mas a empresa também paga a contribuição para a Previdência. Esse empregado formal que ganha R$6.500, a renda dele, o salário dele já está acima do teto do salário de contribuição da Previdência Social, que é R$6.400 e poucos. E a empresa está pagando, no mínimo, 34,3% de contribuições sobre... se a renda dele aumentar R$100, a empresa vai pagar, no mínimo, 134,30. No mínimo. Tá certo? E ele vai receber 72,50. Aí eu pego e somo esses 34,30 que a empresa pagou com os 27,50 que o empregado recolheu de imposto de renda da pessoa física e divido por esse custo marginal para a empresa, que é 134,30, e chego à conclusão que a alíquota marginal para esse empregado hoje no Brasil é de 40%, mais precisamente 40,1%. Significa o seguinte: a renda de um empregado formal que ganha mais de R$6.500 no Brasil hoje, a alíquota marginal que incide sobre essa renda é de 40%. É isso que nós estamos vendo. Aí eu vou para um servidor público, sei lá, federal, pós-2000, que foi contratado depois de 2004, porque o benefício dele é limitado ao teto do salário de contribuição. Não tem contribuição do empregador acima do teto. Então, se ele ganha R$30 mil, a alíquota marginal dele é os 27,5% do imposto de renda de pessoa física. Ele custa R$30 mil para empregador e ele vai ter uma alíquota marginal de 27,5%. Aí eu vou para esse sócio de uma empresa do lucro presumido que ganha R$200 mil por mês. Quer dizer, a empresa fatura 250 mil, tem gastos de R$50 mil para manter a empresa e os outros tributos, exceto tributos sobre a renda, e ela hoje paga de imposto de alíquota marginal sobre esses R$200 mil de renda, se ganhar R$100 a mais, paga 13,6%. Pelo critério do lucro presumido, se for um profissional liberal. Então a gente vive num país em que a tributação da renda do trabalho de empregado formal que ganha R$6.500 por mês é 40%, a alíquota marginal de um servidor público que ganha R$30 mil é 27,5%, e a alíquota marginal de um profissional liberal que recebe R$200 mil por mês é de 13%. Tem alguma coisa de muito errado nesse desenho do sistema tributário brasileiro. Me desculpe, muito, muito errado. Só que o projeto não tenta corrigir essas distorções. Esse que é o ponto. Tudo bem, você vai até dizer, na hora que eu estou tributando a distribuição, esse profissional liberal ganha R$200 mil por mês, pelo menos vai ter que pagar na distribuição. Ok. Só que ao mesmo tempo o projeto fala, não, mas a renda de até R$20 mil por mês de um sócio de uma empresa do lucro presumido, na verdade vai estar isenta. E ao mesmo tempo reduziu a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica. Eu não fiz a conta com o parecer que foi divulgado hoje, mas até a versão anterior do parecer, essa pessoa que ganha R$20 mil por mês, for sócio de uma empresa de lucro presumido, hoje está pagando uma alíquota marginal de 9,6%, cairia para 4,6%. Não faz sentido. Quer dizer, uma pessoa que ganha R$20 mil, não importa se ele é sócio de empresa, empregado, servidor público, deveria pagar o mesmo imposto. Esse é o bom sistema tributário. Isso nós não estamos discutindo. Nós não estamos discutindo. Estamos propondo mudanças sem entender o problema e não estamos corrigindo o problema de forma adequada. Em alguns casos, como esse do exemplo
do profissional liberal que ganha 20 mil reais, nós estamos ampliando a distorção. A proposta do parecer amplia a distorção. Então, isso para mim é inadmissível. Inadmissível. A boa reforma do sistema tributário deve ter uma redução muito forte da alíquota que incide sobre a renda do servidor, do trabalhador formal, deveria ter um aumento da alíquota que incide sobre a renda do servidor público e deveria tratar a renda do sócio de empresa. Se ele recebe uma renda de 10 mil reais, deveria pagar o mesmo imposto que o empregado formal, o servidor público. Se ganha 50 mil reais, deveria pagar a mesma alíquota. Se ganha 100 mil reais, deveria pagar a mesma alíquota. Então, temos um problema extremamente sério de falta de compreensão dos problemas nessa proposta de reforma tributária. Quando a gente vai para a renda do capital, e aqui renda do capital tem 4 tipos básicos, na verdade, que pode ser lucro, pode ser juro, pode ser aluguel e pode ser ganho de capital. São 4 formas de renda do capital. Tá certo? Inclusive com certa possibilidade de intercâmbio entre elas. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa, eu posso receber o meu dinheiro da empresa na forma de distribuição de dividendos, estou recebendo lucro. Eu posso, por exemplo, pegar o imóvel que a empresa usa, em vez de capitalizar a empresa, eu mantenho no meu nome da pessoa física e recebo um aluguel. Eu posso emprestar, comprar uma debênture da minha empresa, receber como juro, tá certo? Ou posso esperar a ação da empresa aumentar de valor e vender a ação e receber isso como ganho de capital. Então, no fundo, tem várias formas de você receber a renda do mesmo negócio. E, idealmente, num bom sistema tributário, todas as formas de percepção de renda de capital deveriam ter uma tributação semelhante. Nenhum país do mundo tem um sistema perfeito, que é absolutamente neutro, mas eles tentam minimizar essas distorções. No caso do Brasil, hoje, nós temos aí os juros sobre capital próprio, que é uma forma de parcialmente compensar essa distorção, porque pelo menos uma parte do lucro pode ser tributado com uma alíquota mais baixa, equivalente à alíquota que incide sobre os juros. Bom, o que acontece na proposta do relator? A proposta do relator, na verdade, amplia o imposto incidente no lucro distribuído, aumenta, mais alto, fica mais alto, hoje é só na empresa a tributação, a uma alíquota de 34%. Na versão anterior, não vi ainda de hoje, essa alíquota na distribuição passaria a ser 21,5% na empresa e mais 20% na distribuição. Eu não posso somar os dois, a conta correta. Se for 21,5% da empresa, significa que sobrou 78,5%. Eu tenho um lucro de 100, sobrou 78,50, e aplico os 20 sobre isso, que daria 37,2. Isso, está 37,2. No parecer de hoje, deve subir um pouquinho, porque agora ficou 23% na empresa e 20% na distribuição. Então deve subir um pouco, mas sobe um pouco. E na verdade, não fez nada, manteve em 15% sobre os juros e eliminou o juros sobre capital próprio. Então, na prática, o que acontece, o parecer do relator está ampliando a distorção nas diferentes formas de tributação da renda do capital, e ao fazer isto, você tem consequências. Você vai estimular as empresas a se endividarem mais e se financiarem menos com capital próprio, e isso torna as empresas menos resilientes em caso de flutuações econômicas muito fortes. O risco de quebra de empresa aumenta. Essa que é a verdade. E o Brasil não é exatamente um país extremamente estável, em que a gente não deva ter empresas mais sólidas que aguentem melhor as flutuações econômicas. Então, assim, eu estou dando só 2 exemplos, tem 500 mil detalhes, tá, Sérgio? Eu estou dando 2 exemplos variáveis, só para... Muitas variáveis, tem 500 mil questões que a gente pode discutir, mas o meu ponto fundamental é o seguinte: olha, o parecer tem o mérito, o projeto tem o mérito de trazer o tema da reforma do imposto de renda para discussão, mas faz isso sem partir de um diagnóstico dos problemas de soluções para resolver esses problemas. E gera outras questões. Problema de insegurança jurídica, claríssimo. Agora vai ser tributado a distribuição de dividendos, inclusive a partir de 2022, inclusive de lucros auferidos até 2021. Passado, exatamente. Com certeza isso vai dar uma judicialização enorme, vai ter um monte de processo, gera insegurança jurídica para as empresas. Segundo, como eu falei, essas distorções de inclusive reduzir a tributação de quem ganha até 20 mil reais, inclusive manter a isenção na distribuição de empresas do Simples, acho um erro. Como eu falei,
Se a pessoa ganha 10 mil reais na pessoa física, paga o mesmo imposto, não importa se é sócio de empresa do simples, do lucro presumido. E, lógico, o imposto considera que foi pago na empresa e na distribuição. Lógico que você não vai olhar só a distribuição. Tem que compor os dois e ver o que foi pago e paga o mesmo imposto. E tudo isso vai estimular, na verdade, esse processo de pejotização que a gente vê no Brasil, de ter cada vez menos emprego formal e mais gente trabalhando como sócio de empresa. Terceiro, tudo bem, corrige alguns problemas de progressividade, mas não cria um sistema realmente progressivo. Então, por exemplo, na hora que eu tributo a distribuição com uma alíquota fixa, que é o que o governo propõe, 20%, eu estou tratando o pequeno acionista de uma grande empresa da mesma forma que o grande acionista. Então, se eu sou uma pessoa que tem renda de 3 mil reais, consegui poupar ao longo da minha vida e comprei ações, não importa, de uma grande empresa, o que eu vou receber de dividendo dessa grande empresa vai ter exatamente a mesma tributação do que o proprietário dessa empresa que tem renda de milhões de reais por mês. Tá certo? Eu não estou fazendo essa diferenciação que, para ser bem feita, já que está se propondo tributar na distribuição, deveria ser integrado com o imposto de renda de pessoa física, que é o que, aliás, a maior parte dos países do mundo faz. Eu acho que esse é um problema. Mas, e finalmente, tem 2 itens de pedalada fiscal. Vou ser bem claro aqui no nome. Pedalada fiscal significa que é o seguinte: eu vou cobrar uma alíquota mais baixa para ter hoje a receita que, se fosse paga no futuro, ia ser paga com uma alíquota mais alta. Que é simplesmente dizer, eu estou roubando receita dos governos futuros para trazer para o meu governo. E isso é feito no parecer, na proposta e depois no parecer de 2 formas. Uma delas é colocar essa alíquota de 4% na atualização do valor dos imóveis. Então as pessoas atualizam e pagam 4% sobre o ganho de capital, que as pessoas falam, que legal, vou me aproveitar. Não, todo mundo vai se aproveitar, eu vou me aproveitar, mas está errado. Está errado. Tá certo? Assim, eu estou tirando receita do governo futuro, que ia pagar uma alíquota de 15% sobre esse ganho de capital, e estou trazendo com uma alíquota de 4% de receita para esse governo. Desculpe, está errado, isso é pedalada fiscal. É literalmente esse o nome. E tem uma pior ainda no caso de atualização de valores de ativos de brasileiros no exterior. Essa é pior ainda. Assim, em 2016 nós fizemos um programa de regularização de ativos no exterior. 5 anos depois já está falando, tá bom, se você declarou lá com valor baixo, agora atualiza para o valor correto e você vai pagar 6%, sendo que a alíquota lá atrás em 2016 era 30%. E se você hoje quiser pagar o ganho de capital para atualizar pelas regras, você vai pagar de 15%, ou se for um valor muito alto, 22,5%. Quer dizer, não faz sentido. O que nós estamos fazendo é uma coisa errada do ponto de vista fiscal, é uma coisa errada do ponto de vista distributivo, piora a composição da carga tributária brasileira, não traz de fato a progressividade que deveria trazer e agrava distorções que nós temos hoje no sistema tributário brasileiro. Concordo plenamente, você falou muito bom, você fala muito bem, né, Bernardo? O seu diagnóstico é muito preciso e muito correto, né? Mas, como você bem falou, a gente tem muitas variáveis, variantes que pode se colocar nesse debate e que a gente, evidentemente, vai ficar cada vez mais triste e mais deprimido, essa que é a verdade, porque eu acho que tem problema em todos os lados, em todas as formas, em todos os sentidos, né? Por exemplo, você falou bem, essa última fala que você fez da não atualização patrimonial, né? Que desde que não existe, né, não existe mais inflação, é uma mentira, não importa o tamanho da inflação, se ela é pequena ou se ela é grande, na minha visão, teria que atualizar sim o patrimônio, porque você está perdendo o seu capital que está lá empatado, ele está desvalorizando pelo fato de você não estar corrigindo, né? Isso também vale para a tabela de imposto de renda. Enfim, se for entrar nessa linha também, eu acho que a justiça também se faz desse outro lado, né? E, evidentemente, se você tivesse bem atualizado até hoje, talvez o preço dele em valor do mercado hoje fosse menor, certo? Então, vamos pagar os 15%? Vamos. Só que pelo valor correto e adequado, né? Então, tudo bem, você tem aquela tabelinha lá de ganho de capital, toda aquela mágica lá para se diminuir a base de cálculo e tudo mais, mas eu acho que o correto justamente é ter clareza e transparência na forma de apresentar essas questões todas, né? Porque a grande maioria das pessoas não entende, não compreendem, não entendem como é que se faz isso. Então, acho que tem que ter clareza, né? O mais importante para a população, para o povo todo em geral, é trazer transparência do que é feito, né? Como é que o dinheiro dele diminui, como é que é cobrado o imposto, qual o valor do imposto, e ter essa atualização, ao meu ver, deveria ser recorrente, na verdade, porque inflação sempre se tem, uma inflação residual, não importa se é residual ou se não é, mas ela pode ser um pouco menor, como pode ser maior. Então, é importante ter esse tipo de situação, por exemplo, né?
E você fala muito bem, quer dizer, acho que tudo que se trouxe, né, da proposta do governo, ela é um desestímulo, inclusive, a investidores, porque o investidor, o cara que tem muito dinheiro, você sabe bem, ele vai fazer conta. E se ele achar que não vale a pena, ele sai do país. Ele tem condição de fazer isso. Não é a grande maioria da população, a classe média não tem, mas o cara que é muito grande, ele faz. Amigo, eu vou seguir, estou indo embora, vou abrir minha empresa aqui no país vizinho aqui, que tem uma tributação mais favorável, vou ficar por lá. Vendo para o Brasil, que eu estou no Mercosul também, nas mesmas condições, como se estivesse no país, e vou gerar renda e emprego lá, no Uruguai, ou seja lá onde for. Então, esse tipo de situação também a gente tem que analisar, não só na questão arrecadatória, mas a questão também econômica, como você analisa muito bem. Ele tem essa visão de que as empresas, os empresários, realmente os mais fortes, eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm essa condição de fazer, né? Então, isso é muito ruim, a gente fica preocupado com essa situação também, né? De desestimular, trazer mais insegurança jurídica, e as pessoas, os grandes empregadores, vamos colocar assim, né? Que são as coisas maiores e tudo mais, começaram a analisar se vale a pena manter a sua base no Brasil. Então, isso é uma coisa que para nós não é muito bom também. A gente tem que analisar com esse critério. Então, eu queria que você comentasse agora também, para dar essa visão ampla, né? Como é que ficou a tributação dos tributos indiretos? Como é que está isso? Como é que você está enxergando? Você acha que a tua PEC da 45 volta a ser discutida ou não? Você acha que isso não vai ser nem comentado? Como é que você está enxergando essa questão como um todo? Tá, bom, primeiro eu queria só dizer que, Sérgio, eu concordo contigo sobre essa questão, é fundamental entender como a proposta de reforma de imposto de renda afeta a atração de investimentos, você tem toda a razão, e a minha avaliação é que tende a ser negativa. A questão de atualização pela inflação, antes de fazer ganho de capital, eu também concordo, mas aí a alíquota não tem que ser 15%, aí tem que ser a alíquota do imposto de renda de pessoa física, que eu inclusive acho que deveria ter uma alíquota marginal mais alta. Sobre aí, assim, eu ganhei, o meu imóvel valorizou acima da inflação, eu pago alíquota mais alta sobre o valor que passou acima da inflação. Aí a minha renda, de fato, é aquilo que excedeu a inflação. Aí eu concordo contigo. Bom, com relação à reforma do consumo, na verdade é o seguinte, a PEC 45, por razões políticas, uma razão de disputa política entre dois grupos na Câmara dos Deputados, na verdade foi enterrada. Ela não existe mais. Mas a PEC 110 do Senado Federal, ela está viva. Ela está viva e tem a perspectiva de que o senador Roberto Rocha, ele tem dito que vai apresentar um parecer agora nos próximos dias, próximas semanas, e acredito eu que ele vai utilizar como uma das referências no seu parecer o relatório da Comissão Mista da Reforma Tributária. Uma comissão de deputados e senadores, que foi extinta agora no começo do ano, mas que chegou a apresentar um relatório que já faz uma certa mix entre a PEC 110 e a PEC 45. Então, formalmente, a PEC 45 de fato morreu, mas na prática algumas coisas dela sobrevivem ainda nesse relatório que eventualmente pode ser usado pelo senador Roberto Rocha. Então o que tem hoje na discussão da reforma do consumo é essa reforma ampla que está no Senado Federal, que é uma reforma dos tributos federais, estaduais e municipais, ou seja, pega no mínimo PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, e a reforma e tem a proposta do governo, que é o PL 3887, que está na Câmara, que trata só da reforma do PIS/COFINS. A minha avaliação é muito clara. Se é para fazer uma reforma do consumo, é muito melhor fazer a reforma ampla do que fazer uma reforma apenas parcial, por vários motivos. Primeiro motivo, em termos de benefício, a reforma ampla os benefícios são extraordinariamente maiores que numa reforma restrita. Tanto é que o principal problema do Brasil, hoje o pior imposto do Brasil disparado é o ICMS. Não tenho dúvida nenhuma. Então, fazer uma reforma para mexer nos tributos sobre o consumo e não mexer no ICMS é um erro. E o efeito é muito grande. Quer dizer, só para ter uma ideia, tem um estudo que está disponível no site do Centro de Cidadania Fiscal, do economista Braulio Borges, que estima que a aprovação de uma reforma ampla do consumo, na linha da PEC 45 ou da PEC 110, poderia elevar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando em cada brasileiro estar 20% mais rico daqui a 15 anos do que estaria hoje. Tem até um número que eu gosto muito para as pessoas entenderem o que isso significa. Isso significa que se a gente tivesse feito essa reforma 15 anos atrás, o PIB per capita do Brasil hoje, que é de R$40 mil, seria de R$48 mil. Nós estamos falando que cada brasileiro
ter 8, na média, né? Porque aí é PIB, pega lucro, pega tudo, mas na média ter R$ 8.000 a mais do que teria hoje de renda por conta de uma boa reforma tributária. É disso que nós estamos falando, tá certo? Enquanto que a proposta do governo, o PL 3887, a própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia estima que o aumento do PIB potencial resultante da proposta é de 1 ponto percentual, 1%. Quer dizer, nós estamos falando de uma reforma ampla cujo efeito pode ser 20 vezes maior, ou se você quiser ser conservador, 10 vezes maior do que de uma reforma só do PIS e da COFINS. Aí depois você vai olhar, bom, e vamos olhar então aqui em termos de... mas a complexidade política é maior. É verdade, tem uma questão federativa, mas hoje, pelo menos, os estados todos apoiam a reforma ampla, que acaba com o ICMS, substitui por imposto sobre bem e serviço cobrado no destino, quer dizer, todos apoiam. Os pequenos municípios têm uma posição positiva também em relação à reforma, tem um problema com os grandes municípios, é verdade, porque eles querem manter a cobrança do ISS, mas que na verdade não faz sentido. Quer dizer, a posição dos grandes municípios é a seguinte, olha, nós queremos um desenho que o Brasil cresce menos porque a gente não quer perder o ISS, não é algo razoável, entendeu? O Brasil é o último país relevante do mundo que tributa serviço separado de mercadoria, o último. Não existe mais nenhum país relevante do mundo que faça isso, não existe. É um consenso, aliás, nós erramos por pouco, quero deixar isso claro, na década de 60, quando o Brasil criou o ICM na época e o ISS, foi com base em uma recomendação de uma comissão de especialistas da Europa, que era de 1964. Aí o Brasil criou, e 6 meses depois que o Brasil começou a cobrar o ICM e o ISS, a Europa chegou à conclusão que esse era um desenho ruim e começou a cobrar um IVA com base ampla, juntando mercadoria e serviço. Então nós só estamos mais de 50 anos atrasados em relação ao resto do mundo nessa separação de mercadoria, da tributação de mercadoria e serviços. Há 50 anos já que se entende que isso é um modelo ruim. E o Brasil insiste nesse modelo. Claramente aí temos um problema extremamente sério, e isso é importante para o país crescer mais. Então, sim, tem esse problema dos grandes municípios, que é uma questão. Agora, do ponto de vista setorial, a resistência à reforma ampla e a resistência à PL 3887 não é muito diferente não, viu, doutor Sérgio? É basicamente a mesma. São os mesmos setores que resistem, que não querem ter alíquota uniforme. Provavelmente as concessões que você vai ter que fazer para poder viabilizar a aprovação para o setor de saúde, educação, é a mesma. Portanto, se é para fazer a concessão, faz logo e já aprova logo a reforma ampla e não faz toda a concessão para aprovar uma reforma restrita. Agora, eu não sei realmente qual é a perspectiva no Congresso Nacional. Acho que só avança tanto a reforma ampla, que está no Senado, como a reforma mais restrita na Câmara, só avança se o governo quiser colocar capital político, mas o que a gente está vendo é que o governo está colocando um capital político enorme em cima de uma proposta ruim de imposto de renda, e eu não sei se vai sobrar capital político para discutir a reforma da tributação do consumo, que em termos de impacto sobre o crescimento, com certeza é muito mais poderosa que a reforma da tributação da renda. Então, aí realmente temos que saber qual vai ser a posição do governo nessa discussão. Bernardo, me fala uma coisa, você que está bem por dentro, conviveu muito naquelas casas agora, especialmente nesses últimos 2 anos, né, para poder dar assessoria da sua proposta lá para o governo, para os nossos parlamentares. Você acredita que a gente consegue aprovar uma boa proposta até o final do ano, desse ano, que é um ano curto, né? Um ano que deve terminar em novembro, porque daí para frente vai se pensar só nas candidaturas eleitorais do ano que vem. Então, eu acho difícil, mas o que você acha disso? Então, honestamente eu não sei. É o que eu falei, o que nós estamos vendo. Eu acho que assim, na reforma da tributação do consumo, inclusive da reforma ampla, queria deixar claro que é um tema que já está muito maduro, que vem sendo discutido há mais de 2 anos no Congresso, hein? E já vem sendo discutido, na verdade, no Brasil, desde a Constituinte de 88. A gente perdeu uma oportunidade enorme de dar uma melhorada no sistema de tributos indiretos no Brasil em 88. Perdemos essa chance e agora estamos tentando discutir. Mas é um tema que vem amadurecendo desde 88 e que, no formato atual, vem sendo discutido no Congresso há 2 anos. E que eu entendo que está muito maduro para ser votado. Já se entende onde estão as resistências, quais ajustes vão ser feitos para vencer essa resistência.
Então, eu acho que chance de avançar esse ano tem, desde que o governo coloque capital político para poder viabilizar a aprovação. Tá certo? Em contrapartida, não tenho certeza se o governo vai acontecer. Vai depender muito da posição do governo. Em contrapartida, o governo está colocando um capital político enorme, como eu falei, para aprovar a reforma do imposto de renda, que não tem debate nenhum, que está em discussão há menos de um mês e meio, que não teve nenhuma audiência para discutir o tema, nada, nenhuma, zero. Só teve reuniões em que lobbies setoriais foram falar com o relator. Ele está botando um esforço enorme em aprovar essa reforma. É possível que passe na Câmara. Acho que a vida no Senado Federal vai ser mais complicada, porque o Senado Federal está menos alinhado com o governo, automaticamente alinhado, pelo menos, do que a Câmara dos Deputados, mas eu honestamente não sei o que vai acontecer. Assim, se você dizer o que eu gostaria que acontecesse, eu posso dizer. Eu gostaria que o governo gastasse esse capital político que ele está gastando para aprovar a reforma do imposto de renda para viabilizar a aprovação de uma reforma ampla da tributação do consumo. Isso é o que eu gostaria que acontecesse. O que vai acontecer, eu não sei. Tá certo. Pelo menos a discussão, como você bem colocou, está mais amadurecida, evidentemente, e o encaminhamento, ao nosso ver também, ela é mais coerente, né? Porque agora fazer esse atropelo do imposto de renda, né? Que na realidade é um projeto que veio da Secretaria da Receita Federal, e a gente sabe bem, né? Quando vem projeto de lá, ele já vem com um critério diferente, né? Tinha muito critério de medida provisória no passado, né? Esse é um projeto de lei, mudou, mas com todo aquele embasamento que eles têm, visando muito a questão arrecadatória e fiscalizatória, né? Incomodando, evidentemente, alguns setores, alguns mercados. A gente percebe com muita clareza isso, e como você bem disse, não teve discussão nenhuma, não teve nenhuma audiência aberta, pública, para que se discutisse com mais critério. Então, Bernardo, eu queria agradecer a sua participação aqui conosco. O programa é rápido, eu sei que vocês que estão nos assistindo aí estão chateados, porque quando o papo é gostoso, com pessoas que entendem do assunto, o Bernardo é uma pessoa brilhante, conhece muito do que falou, é um doutor nessa matéria, e eu tenho que te agradecer por estar aqui conosco. E quem sabe, numa próxima oportunidade, eu te convido novamente para a gente ver os resultados de tudo isso, né? E provavelmente teremos aí o segundo tempo, a prorrogação e etc., das discussões aí ampla da reforma tributária para o país. Ok? Tá bom, eu que agradeço, Sérgio, o convite. O prazer estar aqui discutindo com esse público da FENACON, que certamente é um dos públicos mais qualificados para discutir esse tema no Brasil. Obrigado pelo convite. Obrigado novamente, um abraço. E vocês, não adianta ficar triste, o programa é curto, mas teremos outros aí. Eu vou convidar o Bernardo para vir novamente aqui, para a gente dar andamento nessas discussões. Um forte abraço a vocês e até semana que vem, se Deus quiser.